Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Carlinhos. Carlos Ramírez da Costa, ou Carlinhos, como ele era chamado, era um menino de 10 anos que vivia com os pais e os 6 irmãos no Rio de Janeiro. A mãe, Maria da Conceição, ela era dona de casa, e o pai, João, tinha um laboratório farmacêutico. E os filhos tinham idade entre 3 e 15 anos. Na noite de 2 de agosto de 1973, a mãe, a Maria da Conceição, ela estava assistindo TV com os filhos na sala de casa, quando acabou a energia elétrica. Eles perceberam que aquilo era só na casa deles, que na casa dos vizinhos ainda tinha luz. Então a filha mais velha, a Vera Lúcia, ela foi até o local ali onde ficava o disjuntor para ver o que tinha acontecido. E esse local era no lado de fora da casa. Enquanto isso, a mãe foi até um outro cômodo procurar por velas. E no momento que a Vera Lúcia ela estava chegando na cozinha, e eles costumavam deixar a porta da cozinha aberta, então ela ia sair ali pela porta da cozinha e no momento que ela chegou ali, ela viu que tinha um homem que havia invadido a casa. Esse homem ele estava com o rosto parcialmente coberto e ele estava com uma arma. Ele entrega um bilhete para Vera Lúcia e ele rende toda a família. E então pergunta pela criança mais nova e a mãe diz que os filhos mais novos dela eles não estavam ali no momento. Isso porque as duas crianças mais novas elas estavam com o pai. E o pai ele tinha ido junto com as crianças e um funcionário do laboratório fazer algumas entregas. E a mãe diz que o filho mais novo que estava na casa naquele momento era o Carlinhos. Então o sequestrador pega o Carlinhos e foge levando o menino. Quase que em seguida o João ele chega em casa acompanhado do funcionário e dos 2 filhos. E ele chega de carro e então a Maria da Conceição e os filhos estão ali fora naquela confusão. E eles falam o que aconteceu pro João e nisso a Maria da Conceição entrega o bilhete pro João. Porém o João não lê e entrega esse bilhete pro funcionário dele, que se chamava Abel. Ele então deixa as 2 crianças que estavam com ele ali na casa e ele e o Abel tentam seguir o sequestrador. E ali na rua mesmo, um pouco mais adiante, eles param o carro e então o João ele desce e entra ali numa parte que tinha uma mata. Entretanto, pouco tempo depois ele volta e fala pro Abel ir buscar ajuda. E então ele retorna para a mata para tentar alcançar o sequestrador e o seu filho. O Abel ele pega um táxi e em um momento ele encontra 2 policiais. Então ele fala para os policiais o que tinha acontecido e os policiais falam para ele chamar os bombeiros. Então é isso que ele faz. Os bombeiros chegam ali ao local, na rua em que a família morava. E não demora muito, chega bastante pessoas da imprensa, vários repórteres e alguns curiosos. E a polícia, na verdade, é a última a chegar ao local. Os policiais teriam chegado até o local porque teriam visto uma notícia sobre o sequestro e então se dirigiram para ver o que estava acontecendo. Inclusive, é dito que quando eles chegaram lá, eles agiram com uma certa ironia pelo fato de os bombeiros terem sido chamados. Ali no local, os jornalistas eles começam a conversar com o Abel. E o Abel ele mostra o bilhete que o sequestrador tinha deixado. Nesse bilhete tinha um pedido de resgate de 100 mil cruzeiros. E havia uma data e local para entregar esse dinheiro e era ali bem próximo à casa. E esse bilhete ele possuía alguns erros ortográficos. E mais tarde a polícia falou que acreditava que esses erros eram propositais, que era para tentar despistar a polícia. Então o pai do Carlinhos ele volta até o local, até ali em frente à casa. E quando ele chega quase que de imediato, ele já chega falando que ele não tinha dinheiro para pagar esse resgate, que ele não tinha 100 mil cruzeiros. E o bilhete ele acabou sendo fotografado e foi divulgado na imprensa. Então, no dia do resgate, o local, além dos policiais que estavam ali disfarçados, estava cheio de repórteres e curiosos. Então, obviamente que o sequestrador ele não apareceu para fazer a troca. Posteriormente, foi marcada uma nova data e local pelo sequestrador, que seria num dos portões do estádio Maracanã. Porém, novamente, ele não apareceu. E diversos trotes e informações foram passados para a polícia. E a maior parte das informações não foi possível ser comprovada. Entretanto, uma das informações dizia que o menino Carlinhos ele estava sendo mantido em uma casa
e a polícia foi até esse local. Porém, ao chegar lá, não havia nada na casa, a casa estava completamente vazia, não possuía nem móveis, havia apenas algumas velas no local. Da mesma forma, alguns suspeitos foram apontados, porém não foi possível encontrar provas suficientes contra eles. E entre esses suspeitos estava um médico que havia tentado comprar a casa da família. Ele tinha oferecido ali um valor pela casa e a família não tinha aceito. Então eles acreditavam que o médico podia ter contratado alguém para sequestrar o menino, para a família ficar com medo de morar ali naquela região, naquele local, e acabar vendendo a casa para ele. Um outro homem que teria sido rejeitado pela Maria da Conceição, ele também foi apontado como suspeito pela própria mãe do Carlinhos. E alguns rumores diziam que a mãe do Carlinhos ela tinha um caso com um pai de santo e que esse homem teria mandado sequestrar o menino. Mas novamente nada disso foi provado. As principais teorias, na verdade, elas envolviam o pai do Carlinhos, o João, e a mãe dele, a Maria da Conceição. E basicamente são duas as versões mais fortes. Uma, a que o pai do João estaria envolvido, que ele seria o responsável por esse sequestro, e que a mãe do menino não saberia de nada. E a outra, que os dois estariam envolvidos. Vamos começar pela teoria de que apenas o pai estava envolvido no sequestro. É dito que o João ele tinha muitas dívidas, então para pagar essas dívidas ele teria criado essa ideia do sequestro. Então ele sequestraria o menino e depois ele pediria doações para conseguir chegar ao valor do resgate e usaria esse valor para pagar suas dívidas. E de fato ele não tinha a quantia pedida no bilhete e através de doações a família conseguiu arrecadar cerca de 300 mil cruzeiros. E é dito que não se sabe o que foi feito desse dinheiro. Os investigadores acharam muito estranho que quando o João retornou ali ao local, ele teria dito ali aos jornalistas e às pessoas que estavam ali no local que ele não tinha o valor de 100 mil cruzeiros para pagar o resgate. Enquanto a esposa dele disse que ele não tinha lido o bilhete. Mas eu acho que isso não é exatamente suspeito, porque ela teria entregue o bilhete para ele, ele não leu e entregou ao Abel. Mas nada impede que o Abel tivesse lido enquanto os dois estavam no carro, tentando ali alcançar o sequestrador. E o Abel podia ter lido e dito para ele o que dizia no bilhete e ter dito o valor para ele, visto que a Maria da Conceição não estava presente no carro. E os fios da eletricidade eles haviam sido cortados ali na casa. E o local onde ficavam esses disjuntores era numa parte externa da casa, que era um local que não era muito óbvio de se ter esses disjuntores. Então a polícia acha que quem fez isso conhecia bem a casa. Outro fato que também chama um pouco a atenção é que mesmo o sequestrador tendo cortado a eletricidade, ele entrou na casa cobrindo uma parte do seu rosto e reforça essa possibilidade do sequestrador ser uma pessoa conhecida da família. Até porque ao cortar a luz, o sequestrador ele teria uma dificuldade para se movimentar ali dentro da casa se ele não conhecesse o local. E algumas pessoas também acreditam que o Carlinhos não era filho do João e que ele teria feito o sequestro para se vingar da esposa Maria da Conceição. Tem pessoas também que levantam o fato do sequestrador ter perguntado pela criança mais nova. No momento, ali presente na casa era o Carlinhos, como se o sequestrador soubesse que as outras crianças mais novas, outros dois filhos que eram mais novos que o Carlinhos, não estavam presentes naquele momento no local. Mas, novamente, eu não acho que isso seja assim tão suspeito, porque se um sequestrador que não conhecesse a família chegasse ali na casa e ele fosse levar uma das crianças com ele, faria sentido que ele perguntasse pela criança mais nova, visto que, por lógica, seria a mais indefesa. E aconteceu de por acaso naquele momento ser o Carlinhos. Também há uma diferença na informação de que modo o sequestrador teria fugido levando o Carlinhos. Isso porque o João, o pai do menino, e o Abel, o funcionário, eles disseram para a polícia que o homem tinha fugido num táxi vermelho. E já a mãe do Carlinhos, a Maria da Conceição, ela disse que o homem tinha fugido a pé. Ela, inclusive, menciona que achou muito estranho que o marido não conseguiu alcançar o sequestrador, já que o marido estava de carro e o sequestrador com o Carlinhos a pé. E 4 anos após o sequestro, a irmã mais velha, a Vera Lúcia, ela disse que reconheceu o sequestrador e que ele era um dos funcionários do seu pai, que se chamava Silvio. E ela disse que, inclusive, quando ele entregou para ela o bilhete, ela sentiu um cheiro bem forte, que era um cheiro igual ao que era usado nos produtos no laboratório do seu pai. Agora, por que ela não deu essa informação na época do sequestro? Isso é um mistério.
Fato é que os pais do Carlinhos, eles acabaram se separando. A Maria da Conceição, ela mora até hoje com essa filha, a Vera Lúcia. E após o divórcio, a Maria da Conceição, ela passou a defender a ideia de que o João era responsável pelo sequestro do filho. E alguns meses antes do sequestro do Carlinhos, a filha mais nova do casal, ela tinha sido atropelada bem em frente à casa. E a menina, ela não sofreu nenhum arranhão, ela não teve nenhum machucado. Mas depois disso, a Maria da Conceição, ela foi convidada ali por uma pessoa a conhecer um centro espírita. Então, a partir daquele momento, a Maria da Conceição, ela começou a frequentar esse local. E então, todas as quinta-feiras, ela ia junto com uma vizinha até esse centro espírita. E o sequestro ele ocorreu numa quinta-feira. Porém, nessa quinta-feira, a vizinha, em cima da hora, teria avisado a Maria da Conceição que ela não ia poder ir, fazendo com que a Maria da Conceição também ficasse em casa naquele dia. Então, a mãe do Carlinhos, ela acredita que a pessoa que está por trás do sequestro, ela sabia que geralmente nas quintas-feiras à noite, ela não estava em casa. E os dois policiais com quem o Abel falou primeiro, aqueles policiais que orientaram ele a chamar os bombeiros, eles disseram que o Abel tinha relatado que a criança que tinha sido sequestrada era filha do vizinho. O que é estranho porque o Abel não morava ali na vizinhança. Já depois, quando ele retornou ao local ali em frente à casa, quando ele falou com os policiais e com os repórteres, ele falou que a criança era filho do seu chefe. O João, o pai do Carlinhos, ele chegou a ser preso, porém ele acabou sendo liberado por falta de provas. Bom, depois tem essa teoria de que os dois pais estavam envolvidos no sequestro. E, a princípio, ela se baseia nessa mesma questão de que eles tinham dívidas e que eles tinham planejado esse sequestro para conseguir o dinheiro para quitar essas dívidas. Porém, isso teria ido longe demais, teria tomado uma proporção muito maior do que eles esperavam. E então isso acabou saindo do controle deles e é provável que a pessoa que eles tinham contratado ali para sequestrar o menino teria se livrado do menino de alguma forma. Os investigadores eles começaram a suspeitar da Maria da Conceição porque ela foi chamada para dar o seu depoimento ali logo depois que ocorreu o sequestro. E quando eles foram chamá-la, ela estava sentada na sala vendo TV tranquilamente. E então, quando eles avisaram que ela precisava ir até a delegacia para dar o depoimento, ela teria se arrumado toda, se maquiado e colocado uma peruca. O que eles acharam que era uma atitude muito estranha para uma mãe que tinha acabado de ter o filho sequestrado. E eles também ficaram sabendo que a Maria da Conceição, ela costumava gastar o dinheiro da família com roupas para ela, coisas para ela e bilhetes de loteria. E algumas pessoas informaram à polícia que a Maria da Conceição ela não era assim exatamente muito cuidadosa com os filhos. O primeiro repórter a entrar na casa da família logo após o sequestro, ele disse que um dos filhos da Maria da Conceição, ele tinha dito que ele podia pegar uma foto que estava ali na sala e era uma foto do Carlinhos, ele ia tirar uma foto da foto para poder divulgar. E o repórter achou que estranho que só haviam 2 fotografias na parede. Uma delas era dos 7 filhos juntos e a outra era apenas do Carlinhos. E ele achou muito estranho que apenas o Carlinhos tinha uma foto individual e os outros 6 filhos não. E também é um pouco estranho que a filha tenha ido verificar os fios de energia elétrica e a mãe tenha ido procurar velas. Talvez fizesse mais sentido se a mãe tivesse pedido para a filha ir buscar as velas e ela tivesse ido verificar os fios elétricos, visto que essa tarefa parece assim um pouco mais perigosa. E até hoje não foi possível comprovar a participação de nenhum deles no sequestro do Carlinhos. E o Carlinhos ele ainda tem o seu paradeiro desconhecido, bem como não foi possível responsabilizar ninguém pelo sequestro. E ao longo dos anos, muitos homens surgiram dizendo ser o Carlinhos. Inclusive, um desses homens ele foi reconhecido pela mãe do menino, a Maria da Conceição. Porém, os testes de DNA provaram que nenhum deles era o Carlinhos, inclusive o homem que a Maria da Conceição afirmou ser seu filho. Eu acho que eu não preciso nem dizer que o trabalho da polícia ele foi muito criticado nesse caso. Mas também vale lembrar que naquela época não era tão comum assim casos de sequestro, ainda mais sequestro de criança. Então a polícia ela não sabia muito bem como agir naquela situação. Só para ter uma ideia, nem sequer um retrato falado do sequestrador foi feito. O pai do Carlinhos ele continuou procurando pelo filho e ele chegou aí ao exterior para falar ali com um paranormal. E essa pessoa falou para ele que o Carlinhos estava vivo, porém não conseguiu dar mais informações.
Já alguns anos depois, o pai do Carlinhos ele afirmou que ele não acredita que o filho esteja vivo. Já a mãe, a Maria da Conceição, ela tem esperanças de encontrar o filho com vida. E foi feito um retrato da possível aparência do Carlinhos adulto. Existe um livro sobre esse caso que se chama Caso Carlinhos, Farsa ou Sequestro, do Rui Medeiros. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você sabe de alguma informação que você acha relevante sobre esse caso e eu não contei aqui no vídeo, pode deixar nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do conteúdo e até o próximo vídeo.